Paz e bem para você. Eu hoje quero falar com você sobre o Santo Vivo de Canindé. Opa, Santo Vivo? Mas o santo é declarado oficialmente santo quando está morto. Mas, como já cantava o Luiz Gonzaga, no Ceará não tem disso não, tem disso não, tem disso não. E em Canindé, na zona do agreste cearense, o santo que é procurado, cultuado, é o Santo Vivo, chamado de São Francisco. Este Santo Vivo em Canindé, na verdade, é uma manifestação própria do devoto de Canindé. Já em 1999, já no meu último ano de teologia, eu comecei a escrever sobre este Santo Vivo de Canindé a partir de um momento impressionante. Alguns romeiros faziam fila em frente à porta do convento dos frades franciscanos para olhar pela fechadura da porta do convento, para ver do outro lado da porta São Francisco vivo. E alguns até gritavam alegremente, dizendo que tinham visto. O que significa ver o santo vivo, esse olhar estreito por trás da fechadura da porta? E sobre isso eu escrevi. Já em 1999, tinha que escrever, enviei para Roma. Acreditem, fiquei preocupado porque vão rir do que eu estou escrevendo, que São Francisco está vivo, nasceu e está escondido em Canindé. Para minha surpresa, eles compreenderam a vivacidade do santo e até pediu que aprofundasse esse tema nos estudos da frente, mestrado e doutorado. E assim fizemos com uma grande pesquisa para compreendermos com mais intimidade a experiência do Santo Vivo. O Santo Vivo, na verdade, não é uma comunicação de alguém que já faleceu e hoje se faz memória. Na verdade, quando o devoto busca o Santo Vivo, ele está falando de si mesmo, dele vivo, que apesar dos seus sofrimentos, das suas lutas no dia a dia, eles conseguem superar suas dificuldades, estão vivos. E esse Santo Vivo, que é procurado em Canindé, eles dizem que está escondido na cidade, sendo buscando, e que os frades não querem mostrar. Os frades sabem onde está São Francisco, mas não querem mostrar. Chegaram a trocar a fechadura da porta, colocando um tampão na frente, para que não olhassem pela porta, porque já estava virando um momento difícil, e alguns agrediam, querendo ver, querendo ter o contato com São Francisco. É uma forma de o romeiro se comunicar, falar de si, da sua experiência do sagrado, comunicar a sua própria busca de identidade. E isso mostra que nós temos que rever nossos conceitos de peregrinação. Porque hoje as romarias, as peregrinações apresentam sinais e mistérios que é necessário nós revermos, como é o caso do Canindé, nossos próprios conceitos e olharmos a experiência de fé dos romeiros a partir de uma outra ótica. Para os peregrinos de Canindé, não existe o tempo e o espaço cronológico, mas o experienciado no dia a dia dessa busca de manifestar a experiência do sagrado no Santo Vivo. Porque quanto mais eles se aproximam, se apresentam nessa busca do santo, mais eles falam de si mesmo, mais revelam-se quem são. E essas práticas fogem de certos rituais que os romeiros apresentam, os rituais oficiais. E essa busca do Santo Vivo se expressa a partir de 5 situações marcantes que dão origem a essa experiência do santo. Primeira experiência,
O Santo Vivo revela o lugar sagrado. E como é que aconteceu isso, Marcelo? Em 1775, Francisco Xavier de Medeiros, a quem é atribuído a construção da igreja, a primeira igreja de Canindé, atribuída ao São Francisco, Francisco Xavier de Medeiros queria construir em terras livres e percebeu que o lugar escolhido pela sua experiência religiosa era aquele lugar e foi começar a construir. Ele sentia que o lugar era aquele lá, que ele encontrou que achava terra livre, sem dono. Só que durante a construção apareceram 3 jovens vindos do Jaguaribe, próximo a Canindé, que se diziam donos dessas terras. E disse: pode parar, vamos parar a construção aqui, essas terras são nossas. Então o Medeiros falou: mas não pode, esse lugar é para São Francisco, foi esse lugar que ele escolheu? Não, essa terra é nossa, pode parar a obra. Tudo bem, ele teve que parar, mas acontece que logo em seguida um dos irmãos veio a ser contraído de uma doença inexplicável e morreu. O segundo irmão, logo em seguida também, adoeceu e morreu. E o terceiro irmão, muito doente já, percebendo o trajeto que teve os outros 2 irmãos, um doente disse: não, nesse caso já não vou parar. Eu ofereço esse lugar para São Francisco. E falou com Medeiros e continuou a obra, e esse irmão ficou curado. Esta informação, baseada numa história mítica, histórica, é registrado nos livros de Canindé, nos passos primeiros da construção desta igreja. E começou, então, o santo revela o lugar sagrado. E o segundo momento, Marcelo? O segundo momento foi quando um pedreiro, tem até um nome conhecido, Maciel, estava construindo a igreja, e na torre onde ele estava fazendo os seus trabalhos, ele escorregou da torre da igreja e caiu. Durante o trajeto da queda, diz a história que o próprio Medeiros gritou por São Francisco: São Francisco, ajuda! Deu tempo ainda o pedreiro ficar preso pela camisa numa tábua do andaime. E socorreram ele por cordas e puxaram, o homem ficou totalmente... Esse fato foi registrado com até um certo milagre da experiência do santo. E como é que eles contam mais? Vem o terceiro momento, né? O santo revela, o santo se manifesta no templo e o santo caminha com o romeiro. E diz que, a partir de uma história chamada Menina Perdida, por uma certa época em que muitas pessoas do Nordeste foram para o Amazonas, procurando um espaço para sobreviver, e uma família muito conhecida na época perdeu sua filha, ainda muito garota, se perdeu na floresta, e passou os pais fazendo orações e mil orações para que a filha retornasse para casa, e depois de um ano essa filha retorna para casa. E quando chega em casa, aquela festa toda, e beijos e abraços, e perguntaram: mas o que você fez? Onde você estava? Procuramos tanto, anunciamos tanto, e você não dava sinal. Eu estava como um velhinho tomava conta de mim. Ele afastava as feras, cuidava dos animais, cuidava de mim. E eles ficaram impressionados com a história. E a mãe disse que se a criança viesse para casa, ele iria oferecer a São Francisco. E de feito, viajaram para Canindé, e ao chegar na igreja de Canindé, a garotinha, ao ver a imagem de São Francisco, disse: mamãe, foi aquele velhinho que tomou conta de mim. E a mãe ficou muito feliz, e o pai também. Ficaram abraçados. Na volta para a sua cidade, onde estavam morando, no Amazonas, a criancinha veio a falecer. Há muitas versões dessa história, e diz que dormiu nos braços dos pais, como o oferecimento concretizado. Há muitas histórias.
tem uma imagem dessa criança no museu. E o outro momento, Marcelo, que seria o quarto momento, é a busca desse santo a partir de uma identificação. É o santo que se identifica com Romeiro e o Romeiro com o santo. Houve uma época na Canindé muito forte em que algumas pessoas ficavam indo para a peregrinação e furavam uma certa imagem de São Francisco para ver se saía sangue, como diziam os romeiros, ver se tinha sangue, ver se era o sangue da terra. Essa identificação de sangue da terra, é o santo vivo da própria cidade. E mil histórias se passaram por aí, né, de furar com os espinhos, e muitas comunicações a partir dessas experiências do santo vivo, e por fim o santo vivo escondido, que por isso é o hoje buscado. E quando há uma experiência profunda desses romeiros, como falei, temos que olhar pela ótica do romeiro, não olhar a partir da romaria, mas a partir do romeiro. E a partir do romeiro, nós percebemos que ele manifesta esse encontro, essa sua experiência a partir dos exvotos. E temos que rever também o conceito dos exvotos. Os exvotos, que são as peças de papelão, de madeira, onde comumente nas devoções eles levam uma maquete de um braço, de uma perna, para expressar uma parte do corpo que foi curada, que foi sanada, isso nas peregrinações, nas caminhadas. Pois bem, em Canindé esse conceito muda. Essas peças de madeira que são fabricadas em Canindé, que os exvotos oferecem no salão dos exvotos, que tem mais de 120 mil contabilizadas há uns anos atrás. A peça de um braço, de uma perna, várias peças lá, esse amontoado de peças representa a sociedade de Canindé fragmentada, é o povo em pedaços, mas ali em cada parte está a vida inteira do romeiro. Ali, naquele amontoado de peças, daqueles exvotos, eles falam da sua experiência com o Santo Vivo. É a memória deste encontro que eles tiveram com o Santo Vivo. Ali, eles falam em protesto, em silêncio gritante, que o santo se manifesta na sua vida e é com este que eles conseguem a superação da sua própria história. É a partir do santo que eles conseguem a casa, por isso uma maquete de uma casa. É a partir do santo que eles são curados, não é pelo médico, mas pelo santo, por isso uma perna, um braço. É a partir do santo que eles são formados, por isso diplomas. Ou seja, é a partir da experiência do sagrado, da superação, dessa busca do santo, que eles dizem que não estão funcionando corretamente as instituições de saúde. Quem me curou não foi o médico, quem me curou foi o santo. Os políticos não estão cumprindo com o que prometeu. Prometeram casa, moradia, cadê? Não foi ele que me deu, não foram os políticos que me deram casa. Quem me deu a casa foi o santo. E assim eles vão fazendo sua comunicação, a sua experiência crítica, a sua experiência religiosa, onde nós percebemos que os conceitos devem ser revistos. Exvoto não é pagamento de promessa, é memória de uma experiência, de um relacionamento afetivo com o sagrado, onde o manifesto sagrado em Canindé funciona assim. Penitência não é simplesmente sofrimento. Penitência em Canindé é superação. Não se vê sofrimento, se vê superação. Há muitas experiências que têm que ser revistas. Para conhecer São Francisco de Canindé, eu preciso conhecer o romeiro de Canindé, suas tradições, seus rituais, suas experiências místicas, sua fé. São Francisco de Assis alimenta a experiência do santo vivo.
eles conseguem fazer esse diálogo do santo de Assis com o santo vivo, essa experiência mística do santo de Assis com o santo vivo de Canindé. Por isso temos que rever nossos conceitos e, ao nos aproximarmos desses romeiros, desses devotos, desses caminhantes, desses que se põem a caminho na construção de um novo sentido da vida, devemos fazer como fez São Francisco de Assis ao se aproximar do carente, do doente, do leproso. Ele não chegou com fórmulas prontas para ele. Ele disse ao leproso: Senhor, que queres que eu te faça? Tratando o leproso como um Senhor, usando a mesma frase que disse para Jesus Cristo: Senhor, que queres que eu faça? Assim, vamos tratar o romeiro de Canindé, vamos compreender a sua experiência de fé e, ao chegarmos perto desses grandes peregrinos com uma fé que transborda, que vai além dele mesmo, perguntar: o que vocês querem que eu faça? Paz e bem para vocês.